interessantes. Aqui o Nelson Filho pergunta: a hipótese de que o globalismo seria conduzido por judeus com o objetivo de estabelecer a dominação mundial judaica, tal como defende Pierre Hilliard em seu Atlas do Mundialismo, é somente antissemitismo do intelectual da direita francesa ou o quê? Muito bem, dominação mundial judaica só se for judeu chinês. Me parece a grande força do globalismo é a China. Por quê? A China tem 5.000 anos de experiência de tirania. 5.000 anos vivendo sob tirania. Os chineses não têm a menor ideia do que é democracia, do que é liberdade, do que é direitos humanos. Nunca tiveram, porra. Quer dizer que isso não faz falta para eles. Eu tenho um amigo que morou na China há 20 anos e diz, olha, você meter na cabeça de um chinês a ideia de que existe uma alma humana é uma dificuldade. Ele não entende o que está falando. Ele acha apenas o indivíduo, é apenas um mais um, é apenas um fator numérico. Sai um, entra outro, para o outro no mesmo lugar, está tudo bem. Você mata o filho do cara, você entrega um outro moleque para ele, serve do mesmo jeito. Né? Então, para você fazer uma tirania perfeita na China, é a coisa mais fácil do mundo. E, se você pensar bem, é o regime mais eficiente do mundo, o controle social mais eficiente que já inventaram. Né? E é isto que está se espalhando pelo mundo. E este é o ideal de muitos desses globalistas, inclusive ocidentais. E vamos dizer, a ironia do negócio é que é o seguinte: as diferenças entre comunismo e capitalismo acabam se neutralizando. Por quê? A economia comunista, eu já expliquei para vocês, ela é materialmente impossível. Ela nunca vai existir. Nunca, nunca, nunca. Portanto, o que se faz com o nome de socialismo ou comunismo é sempre outra coisa. Você diz que é um comunismo, mas ainda não é e nunca será. O comunismo é sempre para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem, e assim por diante. E o que você faz em vez do comunismo? Você faz um capitalismo onde há um Estado central muito forte que controla tudo e controla inclusive os capitalistas. E é isso que você acaba chamando de comunismo. Escuta, mas nos países comunistas capitalistas o que acontece? Não é exatamente a mesma coisa? Então, só o que existe é esse negócio misto, que é exatamente a economia fascista. A economia fascista é um governo centralizador associado a meia dúzia de megagrupos econômicos. E pronto. É isso que tem na China, isso é o que tem nos Estados Unidos, isso é o que tem no Brasil, isso é o que tem na Argentina, isso é o que tem no raio que eu parta. Tá certo? Então, já está resolvido o problema. Eu já expliquei aqui, inclusive, ontem mesmo estava falando com os meninos do Brasil Paralelo, né, explicando que o negócio... Aproveitar e explicar o negócio do fascismo, que eu ia dizer na primeira parte da aula, aproveito e explico agora, adio um pouco as outras perguntas aí. Na história do fascismo existe uma diferença brutal entre o que é o discurso ideológico do fascismo e o que é o regime fascista, materialmente falando, o governo fascista, a ordem jurídico-policial fascista. Uma coisa, na verdade, não tem nada a ver com a outra. Porque o grande historiador israelense Zev Sternhell, que escreveu um monte de livros sobre o fascismo, ele mostra que a ideologia fascista remonta, vamos dizer, ao romantismo, no começo do século XIX, como reação ao iluminismo. Quer dizer, o iluminismo tinha a ideia, vamos dizer, da ordem racional perfeita, né, da administração centralizadora que ia botar tudo em ordem e se conduzir de acordo com a ciência e a razão, e quem tivesse contra era um criminoso. Né? E o pessoal romântico reagiu, tem vários autores, a reação romântica é, por exemplo, Carlyle, Thomas Carlyle, o Chateaubriand, né, François-René de Chateaubriand, muitos outros, autores às vezes notabilíssimos, né, reagiram contra isso, colocando em nome desta universalidade racional do iluminismo a ideia, por exemplo, da identidade nacional, identidade local, né? Tradições nacionais, língua nacional, etc, etc. Então, era contra, quer dizer, a ordem racional abstrata. Eles valorizavam a ideia do historicismo, a história, a tradição, o tempo, né? E a diversidade local. E o negócio começa assim. Então, a origem do argumento fascista começa numa reação contra a ordem iluminista, democrático-racional. E, de fato, é assim, ele tem razão. Só que quando você vai ver os regimes fascistas,
Né? O que eles fizeram baseado no discurso ideológico fascista? Nada. Eles fizeram um regime centralizador, racional, tecnocrata, que nem exatamente como os comunistas faziam. E, inclusive, tem coisas extraordinárias. Né? Dentro da própria ideologia fascista, você tem, às vezes, contradições quase inexplicáveis. Que, por exemplo, um dos elementos de tradição que os tradicionalistas românticos defendiam seria, evidentemente, a religião, a tradição religiosa do povo. Mas, porém, quando você pega o maior teórico fascista da Itália, Giovanni Gentile foi talvez o maior inimigo de qualquer pensamento metafísico que já existiu. Tudo que fosse metafísico espiritual não interessava para ele. Ele advogava exatamente a mesma coisa com Antônio Gramsci, chamada absoluta terrestrialização do pensamento. Né? E este foi o cara que mais influenciou, né, o Mussolini. O Mussolini acreditava nisso? Eu acho que não muito. Né? De tudo que eu soube do Mussolini era o que a gente chamaria no Brasil um sujeito muito mais pragmático do que fascista. Ele se adaptava às situações. Né? Ele se adaptou, inclusive, à existência de dois poderes concorrentes, que era a Igreja Católica e a monarquia. Quer dizer, o fascismo italiano nunca foi totalitário. O totalitário tem a centralização total, tem uma autoridade só. Ali tem a três. E o Mussolini aceitava a convivência das outras autoridades. Ele acabou sendo derrubado pela monarquia. Né? O rei assinou lá um decreto demitindo o Mussolini. Né? Então prova que o poder concorrente existia e era efetivo, era real. Né? A monarquia não era só para constar, ela conseguiu derrubar o primeiro-ministro, ditador. Né? Então, o Mussolini, na verdade, ele foi muito menos totalitário do que a ideologia do Giovanni Gentile exigia. Giovanni Gentile exigia o controle estatal de tudo. O Mussolini nunca fez isso. Nunca fez isso. Quer dizer, era autoritário, mas não era totalitário. Né? Então, isso quer dizer que o comunismo, o fascismo, primeiro, ele não é um bloco ideológico. Ele é vários elementos ideológicos contraditórios. Segundo, entre a ideologia e a prática fascista, a diferença é muito maior do que é entre a ideologia comunista e a prática comunista. A prática comunista tenta mais ou menos se aproximar da sua ideologia, mas os fascistas nem fizeram isso. O mundo fascista é tão imensamente variado, né, ao ponto de, por exemplo, você pega qual era a típica ideologia fascista na Romênia. Era a famosa Guarda de Ferro, criada por um sujeito chamado Codriano. Né? Era um oficial do exército, um homem que era tido como um sujeito muito moral, muito correto, muito admirável, etc. E ele criou a Legião do Arcanjo São Miguel. Muito cristão, né? Dava educação cristã para os caras, não aceitava putaria, desordem nem nada, e pregava um governo fascista, centralizador, evidentemente. Este grupo foi extinto pelo governo nazista da Romênia. Isso quer dizer... Bom, mas é fácil você entender. Se a ideologia nazista é nacionalista, eu digo, bom, o que significa o nacionalismo romeno para um alemão? É o inimigo, evidentemente, né? Então, pensa bem, pode existir uma internacional nazista? É claro que não. Né? Quer dizer, em princípio, o nazismo só se satisfaz, só estará satisfeito quando a Alemanha dominar todos os outros países e mandar que todo mundo calar a boca. Claro que você pode inventar uns acordos meio... Né? Por exemplo, inventar um jeito de argumentar que o japonês é ariano e assim por diante, mas até, evidentemente, é tudo trapaça. Né? É tudo só oratória, não tem sentido nem ideológico nenhum. Né? Mas o antagonismo do nazismo com os outros nacionalismos foi um negócio notabilíssimo. Não só na Romênia, em muitos outros lugares. Você imagina, por exemplo, havia um movimento nazista importante na Inglaterra. E se os nazistas chegassem na Inglaterra e quisessem ocupar a Inglaterra pela força? O que o nacionalista inglês ia dizer? Ia achar bom? Não tem como conciliar essa coisa, né? Então, só por este fato, pela presença visceral do elemento nacionalista,
você vê que uma uniformidade ideológica fascista é impossível. Não existe um fascismo universal que seja reconhecido em todo lugar. Né? Ele vai variar infinitamente conforme as várias nações. Não é isso? O que não se passa com o comunismo, evidentemente. O comunismo conseguiu dar até um sentido, vamos dizer, de unidade universal aos nacionalismos, porque o nacionalismo prezado pelo comunismo não era tradições nacionais, não era valores nacionais, era anti-imperialismo. Então, os vários nacionalismos, por diferentes e antagônicos que fossem entre si, podiam se unir na luta contra o inimigo comum que era a nação burguesa, o imperialismo, etc, etc, etc. Então, de certo modo, o comunismo resolveu o problema ideológico do comunismo. E a ligação, quer dizer, os pontos de identidade entre comunismo e fascismo estão todos na esfera prática, não teórica. Na teoria, o fascismo é absolutamente incompatível, mas na prática acabam os dois fazendo exatamente a mesma coisa. Porque uma política puramente nacionalista não pode sustentar um movimento político internacional. Não precisa ser muito inteligente para perceber isso, acho que não, né? Quer dizer, o que significaria, vamos dizer, o nacionalismo alemão para um japonês? Absolutamente nada, né? E o que houve, vamos dizer, ali foi uma aliança ocasional, mas você vai ver que entre o Japão e a Alemanha, quanto houve de intercâmbio propagandístico e ideológico? Quase nada. Oi. Então, o nazismo é um fascismo que conseguiu uma solução internacional. Não, o nazismo não conseguiu. Nazismo não conseguiu. Quem conseguiu foi o comunismo. Foi o comunismo. Claro. Então, o comunismo criou o nacionalismo internacional. Então, o comunismo é um fascismo que se conseguiu a questão da internacionalização. Não, o comunismo não é um fascismo. O comunismo é outra proposta. O comunismo é a proposta de uma sociedade impossível, uma economia impossível, que, na verdade, acaba fazendo uma economia fascista. Mas não prega essa economia como objetivo. Ela diz que ainda está tentando fazer o socialismo ou o comunismo. Tá certo? Então, isso quer dizer, você não tem uma paridade que permita uma comparação taco a taco. Por isso, quando perguntam, o nazismo é de direita ou de esquerda, eu falo, bom, a pergunta, na verdade, não faz sentido. Porque não é nem uma coisa nem outra, ele é uma terceira coisa. Quer dizer, esquerda e direita existe, pensando bem, nas democracias. Se você pegar o Partido Trabalhista inglês e o Partido Conservador, você tem a esquerda e a direita. Agora, num plano internacional, como é que você vai... Quer dizer, o japonês era esquerda ou direita, né, no quadro internacional. Se você pega, sei lá, o nacionalismo, você pega, por exemplo, o famoso o Hussein, que era o cara, o guru do Saddam Hussein, tio dele, que era um nacionalista iraquiano, partidário do Hitler. Ele era direita ou esquerda? Hoje a gente vê que ele era amigo do Hitler e diz, era direita. Mas na época, ele era esquerda. Estão entendendo? Porque era anti-imperialista. Então, uma discussão desse tipo só faz sentido na esfera da retórica, da propaganda. Historicamente, sociologicamente, não faz nenhum sentido. A coisa é muito mais complicada. Não é isso? Agora, se você acha assim que tudo que... Se você é esquerdista, você acha que tudo que é mal é direitista. E se você é direitista, você acha que tudo que é mal é esquerdista. E você quer definir as coisas assim e falar, você está nos colocando um desafio invencível. Nós não vamos conseguir fazer isso. Né? Agora, é evidente que no Brasil basta você dizer isso, que daí você já vira o adepto da teoria do nazismo direitista. Eu já vi até o retrato meu dizendo com uma bolinha dizendo o nazismo é de direita. Eu nunca falei isso. O nazismo é de esquerda. Eu nunca falei isso. Não dá para dizer isso. Sob certos aspectos é de direita, sob outros aspectos é de esquerda. Então, o fascismo aparece como um movimento reacionário, passadista, tradicionalista, sem dúvida. A ideologia fascista. Não é isso? Mas o movimento fascista na Itália aparece como um movimento revolucionário, anti-imperialista.
que não tem nada a ver com a ideologia, a pretensa ideologia fascista tradicionalista. Agora, se você pega, vamos ver assim, tradicionalismo, os elementos tradicionalistas, por exemplo. Os elementos tradicionalistas têm uma importância enorme no mundo eurasiano do Dugin. Ele usa muito material que ele tirou da tradição guénoniana e evoliana, sobretudo Évola. Mas o que é, vamos dizer, o tradicionalismo guénoniano? É um islamismo. Aonde desemboca toda a concepção tradicionalista do Guénon? O Islã tem que dominar tudo. O Islã tem que dominar até a Igreja Católica. Né? E o do Évola? Tem que acabar toda esta porcaria, tem que restaurar o Império Romano, fechar a Igreja Católica, fechar o islamismo, restaurar o Império Romano. Como é que você vai classificar essas coisas como direita ou esquerda? Hoje em dia o islamismo está como esquerda, mas o islamismo para o Guénon era o elemento conservador, eminentemente conservador, que ia acabar com a desordem revolucionária moderna. Está entendendo? Quer dizer, você não pode usar para a descrição de situações políticas um vocabulário de propaganda política. Então, todo mundo tem direito de fazer propaganda política do que ele quiser. Se você está na esfera do ativismo político, você quer propagar seu partido, bom, você vai ter que usar o vocabulário da propaganda. Mas você vai perder toda a seriedade intelectual. Agora, se você tenta descrever as coisas seriamente, e um ativista político vagabundo, como qualquer desses professores comunistinhos da universidade te ouve, ele vai dizer que você está fazendo propaganda do lado contrário, e que você está dizendo, por exemplo, que o nazismo é de esquerda. Você está entendendo? Por quê? Ele não está interessado na descrição real, na descrição da realidade. A tomada de partido dele é anterior ao conhecimento da realidade. Nós também podemos tomar partido, mas dentro de uma situação que nós tivermos descrito corretamente. Saber o que está realmente em jogo. É isso? É claro que quando você está disposto a descrever a complexidade real, às vezes tomar partido fica difícil. Mas não é impossível. Você sempre consegue, vamos dizer, escolher, no fim das contas, uma coisa ou outra, certo? Mas não dessa maneira, não assim em bloco, né? Como os caras fazem. Nem em bloco e nem no meio a meio. Nem no isentismo, entendeu? Não, nossa, assim, negócio de direita, esquerda, é tudo furado, eu sou superior a essas coisas. Isso é outra. Isso é outra palhaçada, isso é teatro. Você diz esquerda e direita é tudo a mesma coisa. Eu falei, você está doido? Né? Se isso é a mesma coisa, por que eles se matam desse jeito, tanto desse jeito? Né? É claro que não é a mesma coisa. A esquerda e a direita são autodefinições que um grupo dá de si mesmo. E ele se reconhece naquela definição e tenta agir de acordo com essa definição. Portanto, a coisa passa a ser real nesse mesmo instante. Você está entendendo? Por exemplo, se você é um fascista italiano e você quer defender então, a identidade nacional da Itália contra um movimento internacionalista que é o comunismo, você se reconhece nisso. E se você é um comunista e você acha que os fascistas são malvados, não sei o quê, o ódio que você tem aos fascistas é parte da sua identidade grupal. Portanto, é um fator que existe na realidade. Está entendendo? Existe, em primeiro lugar, como autodefinição. Quer dizer, o que o sujeito pensa dele mesmo, as opiniões que o sujeito tem a respeito dele mesmo, são inexistentes? Claro que não, elas são importantíssimas. Né? Não são o único fator que determina a conduta, mas são um fator importantíssimo. Você está entendendo? Então, por exemplo, se o sujeito acha que ele é um gênio, isso não o transforma em gênio, mas ele vai agir como se fosse. Ele vai tentar mostrar que é. Não é assim? E se ele acha que é um burro, mesma coisa. Né? Se ele acha que ele é um primor de honestidade, ele vai querer brincar de mulher de César. Tá entendendo? Ele não vai ser honesto por causa disso, mas ele vai tentar parecer que é. E isso é um fator real na conduta dele. Do mesmo modo, a autodefinição ideológica é um fator importantíssimo. Então, sobretudo, você vê na esquerda brasileira, as autodefinições da esquerda, por vagas que sejam, elas chegam a ser elementos fundamentais na personalidade dos esquerdistas. Você não tinha um sujeito, um candidato, não sei o quê, cujo nome era Toninho do PT?
Ou seja, o partido se incorpora no nome dele, né? Na sua identidade pessoal. Não é isso? No início do PT, você reconhecia o petista pelo jeitão dele se vestir e de falar. Por exemplo, o bonezinho vermelho, porra. Né? Pessoas assim, que era assim, filho de banqueiro, botava o bonezinho vermelho de operário, pronto, é petista. Como é que isso não existe? Como é que isso é uma coisa irrelevante? Né? Quer dizer, aqui você tem um cara com bonezinho vermelho, uma estrelinha amarela, gritando Viva Lula, e do outro lado você tem um negro vestido de verde e amarelo, né? Botando Bolsonaro na presidência. Quer dizer, isso não existe? Você está vendo a diferença física, né? Que pode se expressar por violência e morte? E você diz, é tudo a mesma coisa? O que quer dizer isso? Não quer dizer nada. Só quer dizer o seguinte, eles ficam brigando aí embaixo, mas eu sou superior a essas coisas. Eu tenho uma visão transcendente. Teatro. O fato é o seguinte, quando nós vemos essas divisões ideológicas, nós tentamos descrevê-las o melhor que podemos, entendemos, vamos dizer, a complexidade dessas identidades, que às vezes elas se mesclam, às vezes elas se misturam, se confundem. E na hora que se confundem, às vezes aí é que a hostilidade fica maior ainda. Quando o sujeito vê que ele não consegue distinguir materialmente entre o partido dele e o partido inimigo, ele faz. É daí que o ódio a esse partido vai ser maior ainda. Porque ele vai precisar enfatizar emocionalmente aquilo que ele não consegue distinguir materialmente. E quer mostrar que ele é melhor que o outro, mas daí você mostra que os dois estão fazendo a mesma coisa. Aí ele diz, então eu vou ter que matar esse cara para tirar ele do caminho. Estão entendendo? Então, o bonito da ciência política é existir todas essas coisas. Os instrumentos distintivos existem. E dá para você entender o que está realmente acontecendo. Não é isso? Mas a condição, você tem que querer isso. O que não quer dizer que você está proibido de tomar posição. Você pode tomar posição, só que você vai ter que tomar um pouco mais devagar. Vai ter que primeiro entender o que está acontecendo e depois você toma posição. E enquanto você não tem a certeza suficiente, você fala, peraí, estou pensando, daqui a pouco eu digo. Agora, no Brasil é o seguinte, todas as questões já tem que ter uma resposta imediata. A Terra é plana ou esférica, tem que ir imediatamente. Então, que estupidez é essa? O simples fato de haver uma discussão mostra que a questão não é fácil. Mas eu asseguro para você, ninguém sabe com certeza a forma do planeta Terra. Ninguém. Não existe ainda nenhum meio de você tirar esta dúvida. Porque se você dizer ela é esférica, você quer dizer é aproximadamente esférica. Né? Parece esférica de certa maneira, mas parece outras coisas sobre outros aspectos. Que coisa exatamente? Eu não sei. Então ninguém sabe. E se você disser, a Terra é plana, você quer dizer que ela é um disco ou você quer dizer que ela é uma espécie de meia bola? Assim, vamos dizer. Sim. Ela é um disco ou é uma meia bola? Algum terraplanista sabe? Não sabe. Existem as várias hipóteses. Então você está lidando com milhões de hipóteses. Outra coisa. Este simples problema da Terra plana se subdivide em inúmeros outros problemas que têm que ser atacados separadamente. Por exemplo, dá um cafezinho para mim. O problema da planicidade das águas. Pode haver uma imensa superfície